Dia 2 de setembro de 1945, o Japão se rende oficialmente, colocando um ponto final definitivo na Segunda Guerra Mundial. Há 70 anos se encerrava o conflito mais sanguinário e destrutivo da história da humanidade. Mais de 50 milhões de mortos, 27 milhões de soldados e 25 milhões de civis. Entre eles, quase 6 milhões de judeus vitimados pelo Holocausto e mais de 28 milhões de mutilados. A Segunda Guerra Mundial, na verdade, ela é uma consequência, segundo o historiador inglês Eric Hobsbawm, uma consequência, um desdobramento da Primeira, especialmente por causa do Tratado de Versalhes de 1919, que dentre os seus vários itens, né, de acordo de paz, proporcionou no futuro que a Alemanha desenvolvesse um espírito de revanche, porque a Alemanha acabou sendo, digamos, sendo considerada culpada, a grande causadora da Primeira Guerra Mundial. Outro fator determinante para o desenrolar da Segunda Guerra é a grande crise econômica de 1929. Em 29, você tem uma grande crise econômica. E essa grande crise econômica tem um impacto muito grande, devastador. As populações perdem a confiança nas democracias. A crise de 29 e a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial transformam a economia do país. A inflação chega a 1000%, o índice de desemprego é alto e o orgulho da nação está ferido pelo Tratado de Versalhes. E ele praticamente impossibilitava a Alemanha de se desenvolver, de tão pesado que ele era. E isso tudo abre espaço, por exemplo, como cria um caos dentro dos países que perderam na Primeira Guerra Mundial, que é a Itália e a Alemanha. Isso abre espaço para governos ditadores, super centralizadores, foram os totalitarismos que surgiram. Sempre que qualquer sociedade passa por esse tipo de momento, as pessoas arriscam buscar governos ditatoriais. A humilhação da derrota e as dívidas altíssimas impulsionam a crise. E nessa fase, os discursos radicais ganham força e nasce então o nazismo. E Adolf Hitler, o personagem mais conhecido da Segunda Guerra Mundial, começa a se destacar. Filho de mãe protetora e pai rígido, nascido em um pequeno povoado austríaco, Hitler cresceu vendo o Império Austro-Húngaro desfalecer diante de seus olhos. Mudou-se para a Alemanha em 1913 e logo serviu a Primeira Guerra Mundial, lutando pelo país que agora considerava seu lar. Dotado de ideais divergentes, lançou o povo alemão em uma paranoia coletiva, sustentou que os judeus eram uma ameaça e julgava que as diversidades étnicas e linguísticas poderiam enfraquecer o país. E o único povo digno de uma Alemanha próspera eram os arianos. Foi um personagem extremamente retórico e carismático. Ele falava de tal forma que as pessoas ouviam. E dentro desse contexto de trauma, de revanchismo, de desespero, de suicídios, então surgiu essa ideologia que num contexto que também estava sendo dominado pelos socialistas ou pelos ídolos comunistas, acabou sendo um contraponto naquele momento. Então, o nazista era aquele que pela força e por uma ideologia torpe, tentaria, sempre às avessas, restaurar a ordem e o direito do país. Com Hitler no comando, a Alemanha e os países do eixo, Itália e Japão, avançavam. De 1939 a 1941, sua força é destruidora e a Alemanha parecia imbatível. O cenário só começa a mudar quando o Japão ataca a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941, e marca a entrada oficial dos Estados Unidos no conflito. O que vai fazer isso virar? É o ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, quando os japoneses atacam os Estados Unidos e aí os Estados Unidos entram na guerra. E uma coisa muito interessante que se fala é que os próprios japoneses falam que acordaram, né, um gigante adormecido. E é verdade, né? Porque a indústria bélica dos Estados Unidos era capaz de fabricar mais avião do que era derrubado por dia, eles conseguiam fazer ficar pronto por dia. Então
Então você imagina uma indústria dessa bélica entrando em guerra, não tem como segurar. Daí que isso é um divisor de águas, a entrada dos Estados Unidos. O fim da guerra começa a acontecer na antiga União Soviética, quando soldados alemães e russos travam a Batalha de Stalingrado, que é determinante e crucial. Ele mata uma quantidade absurda de soviéticos até chegar em Stalingrado. Lá em Stalingrado eles resistem e pela primeira vez o invencível exército do Hitler perde. Os historiadores dizem que a espinha dorsal do exército alemão foi quebrada na Batalha de Stalingrado. Isso já é 1942. Então você tem dezembro de 41, o primeiro episódio vai começar a fazer a guerra virar, e definitivamente a vitória dos russos na Batalha de Stalingrado. E aí os russos reagem e vêm empurrando, né, os alemães de volta até dentro da Alemanha. Nesse momento, percebendo a fragilidade, os ingleses e franceses acabam promovendo também uma reação. Um dos resultados da Batalha de Stalingrado é o Dia D, onde as forças aliadas iniciam a Operação Overlord e desembarcam na Normandia 350 mil homens que fizeram a Alemanha recuar. Apesar do continente europeu ser o centro da Segunda Guerra, o conflito envolveu 72 nações e, de forma direta ou indireta, todos os continentes. Tem gente que fala, a guerra não foi mundial. Ela foi mundial, porque quem não participou efetivamente, não pode ser considerado um ator principal da guerra, como França, Inglaterra, União Soviética e tudo mais, foi ator secundário. Mandou soldado, mandou comida, ou como a gente mandou soldado, mandou piloto de avião, né? Mandou alimento. Então, realmente é uma guerra mundial. Comparada com a primeira, ela foi muito mais mundializada.